Olá, amigos e amigas. Em nome da Associação Espírita Caminheiros do Bem, eu dou as boas-vindas a todos e a todas. Que alegria recebê-los em mais um instante de prece. Hoje, para nos conduzir na leitura da mensagem e na prece da irradiação, o nosso amigo Marcos vai estar conosco. Seja bem-vindo, Marcos. Obrigado. Então, para a gente dar prosseguimento, eu convido a todos para a prece inicial. Vamos lá? Então, vamos agradecer primeiro a vida, a esse Pai amoroso que todos temos, agradecer a oportunidade de mais uma vez estarmos juntos, em nome da mensagem que Jesus nos traz a todo momento, a esse convite fraterno e amoroso desse Mestre, possamos seguir, nos esforçando com coragem e esperança de que podemos nos construir muito melhor. Que o amor do Cristo nos ampare, não só neste momento, mas em todos os momentos de nossas vidas. Que assim seja. Marcos, fique à vontade para iniciar sua fala. Obrigado, querida. Corações queridos, hoje nós vamos ler uma mensagem que foi nos trazida por Emmanuel através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Tá? Essa mensagem ela consta no livro Passos da Vida, que é um livro que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier com diversos autores. E essa mensagem especificamente é de Emmanuel. A mensagem ela diz o seguinte: imaginemos por um minuto que mundo maravilhoso seria a Terra se todos perdoassem. Se todos perdoassem, a aventura celeste começaria de casa, onde todo companheiro de equipe doméstica perceberia que a experiência na reencarnação é diferente para cada um e por isso mesmo teria suficiente disposição para agir em apoio dos associados da edificação em família, a fim de que venham a encontrar o tipo de felicidade pessoal e correta a que se dirigem. Se todos perdoassem, cada grupo na comunidade terrestre alcançaria o máximo de eficiência na produção do bem comum, porquanto, em toda parte, existiria entendimento bastante para que a inveja e o despeito, o azedume e a crítica destrutiva fossem banidos para sempre do convívio social. Se todos perdoassem o espírito de competição no progresso das ciências e na efetivação dos negócios, subiria constantemente de nível moral, suscitando as mais belas empresas de aprimoramento do mundo, porque o golpe e a vingança desapareceriam do intercâmbio entre pessoas e instituições, com o respeito mútuo revestindo de lealdade os menores impulsos de concorrência, e se fixaria exclusivamente no bem com esquecimento do mal. Se todos perdoassem, a guerra seria automaticamente abolida do planeta, de vez que o ódio seria erradicado das nações, com a solidariedade traçando os mais fortes e obrigação do socorro aos mais fracos, não mais verificando a corrida de armamentos, e sim a emulação incessante, a fraternidade entre os povos. Se todos perdoassem, a saúde humana atingiria prodígios de equilíbrio e longevidade, porquanto a compreensão recíproca extinguiria o ressentimento e o ciúme, que deixariam por fim de assegurar entre as criaturas terreno propício à obsessão e à loucura, à enfermidade e à morte.
Se todos perdoarmos, reformaremos a vida na terra, apagando de todos os idiomas a palavra ressentimento, para convivermos uns com os outros, acreditando realmente que somos irmãos diante de Deus. Quando todos aprendermos a perdoar, o amor entoará hosanas de polo a polo da terra, e então o reino de Deus fulgirá em nós e junto de nós para sempre. É interessante essa mensagem. A gente vai fazer pequenas considerações a respeito do tema da mensagem, que é o perdão, a importância do perdão, portanto. Em nenhum momento queremos esgotar esse tema, já que é um tema que talvez seja um dos temas mais complexos, né, para que você possa entender. Tá? Se nós percebermos, Emmanuel, quando fala a respeito da importância, né, de nós perdoarmos, ele parte exatamente do núcleo familiar, tá, no primeiro momento, depois ele vai para a comunidade, e ele vai expandindo essa ideia de perdão. Por quê? Ele ressalta aqui principalmente que o perdão ele deve começar onde? Na própria família, que é a célula máter da sociedade. A partir do momento em que você começa a disciplinar, persistir, não é isso? O seu ato silencioso, que é um ato da alma realmente, né? Em perdoar as pessoas que convivem com você no âmbito familiar, não é isso? Você vai disciplinando os seus sentimentos e a partir daí você vai expandindo essa capacidade de perdão para a sociedade, não é isso? Para a sua cidade, para o seu país, ou seja, para o mundo como um todo. Então, por isso que, inicialmente, ele fala dos núcleos menores e depois ele faz a expansão para os núcleos maiores, né? Então, nós sabemos que, na maioria das vezes, o núcleo familiar são reencontros, né? E esses reencontros, né, são permeados de várias situações, né? Situações que estão associadas com afinidades, que podem ser afinidades positivas e afinidades negativas, né? Então, por conta disso, ele assevera que nós devemos ter a ideia de que o companheiro que está na experimentação da reencarnação, essa reencarnação, esse novo momento é diferente para cada um de nós, já que nós somos individualidades, não é isso? E como são reencontros, nós temos principalmente ter essa consciência dentro de nós, para que nós possamos não levar em consideração o ato propriamente dito, que de alguma maneira nos prejudica, né? Ou que nos traz mágoa, né? Mas observar o todo, né? Não só o ato, né? Esse cometido. A partir daí, dessa compreensão de que nós somos individualidades, de que nós somos espíritos eternos, tendo novas experiências humanas, né? A gente vai começar a fortalecer a ideia de que nós devemos perdoar as pessoas que, de alguma forma, nos trouxeram algum tipo de dificuldade, né? Que visitou o nosso coração. Principalmente porque, assim como o outro necessita de perdão, nós também, por outro lado, também necessitamos, né? É uma regra que vale para todo mundo. Então, como é que eu vou querer o perdão do outro se eu não consigo também perdoar? Como é que eu vou querer o perdão de Deus, né, se eu não consigo perdoar um parente, né, uma pessoa que convive dentro do seio familiar? É difícil, né, você conseguir entender essa situação de que o perdão para mim, né, é fundamental, mas eu não consigo perdoar também as ações do outro, né? E aí ele vai expandindo essa situação e você sai da família e aí você vai para a comunidade também. Afinal de contas, ninguém vive isolado, né? Nós somos seres sociais. E a partir do momento que nós somos seres sociais, nós temos a nossa postura também diante da comunidade. Da mesma forma que nós devemos perdoar as pessoas que estão no nosso seio familiar, nós devemos também estender esse perdão à comunidade, de forma geral, né?
No caso das ciências, né, ele fala que se nós perdoássemos, nós estaríamos a entender melhor o espírito da competição, né? Às vezes, em termos de ciência ou em termos de negócios, muitas vezes, as pessoas se fecham e muitas vezes elas não conseguem, às vezes, até trabalhar em conjunto por um bem comum, né? Aí surge justamente o espírito de competição e aí as pessoas acabam, de uma forma ou de outra, absorvendo os sofismas criados pelo mundo de que o mais importante é competir e vencer o outro, né? E nesse processo de competição, muitas vezes acontece de nós nos acabarmos nos comprometendo por conta de ações que são consideradas muito associadas ao egoísmo e ao orgulho, né, de cada um. Tá? Depois, Emmanuel fala a respeito da guerra. Nós estamos vivenciando, né, infelizmente, esse conflito. Existem outros conflitos que estão acontecendo no planeta, né, mas em maior evidência agora é o conflito Rússia e Ucrânia. E, obviamente, nós nos surpreendemos, né, com as atrocidades, né, que estão sendo veiculadas, não é isso? Nas redes sociais, em todos os meios de comunicação. Né? Nós ficamos nos perguntando por que isso acontece, né? O porquê das guerras. Né? As guerras, elas acontecem por conta do pensamento médio das criaturas no mundo. Porque nós, individualmente, se nós formos analisar, muitas vezes nós nos pegamos sendo beligerantes também. Na verdade, nós, no ato da desculpa, melhor dizendo, de se proteger, você acaba atacando o outro, não sabendo justamente fazer a leitura correta da criatura como um ser completo, né? E não como eu falei anteriormente, só do ato daquele momento. Então, na verdade, as guerras também, na verdade, elas são insufladas pelo próprio pensamento e pelas próprias atitudes que nós temos no nosso dia a dia, né? Em menor escala, mas também são atitudes de beligerância também. Isso são atitudes de verdadeiras guerras que nós travamos, principalmente com o nosso semelhante, né? No lar, no trabalho, na sociedade de maneira geral, né? E essa ideia é uma ideia coletiva, né? Então, o que nós devemos fazer é justamente tentar minimizar, né, essa atitude realmente de agressão ao outro, né? Isso é de fundamental importância. Tá? Outra coisa importante que ele fala aqui também, se nós tivéssemos essa possibilidade de perdoar o outro, né, nós acabaríamos com o ressentimento, você ficar magoado e você guardar essa mágoa, não é isso, dentro de você. Isso provoca, obviamente, como ele está colocando aqui, verdadeiros desequilíbrios, né, na criatura. Porque no momento em que você não perdoa o ato de uma outra pessoa que ele prejudicou de alguma forma, não importa qual foi o prejuízo, você se vincula a esta pessoa mentalmente e você se vincula ao ato em si. Quando Jesus nos aconselha que o perdão liberta a quem perdoa, ele está exatamente nos ensinando que o ato de perdoar, você se liberta do sentimento de rancor e de mágoa que fica no seu coração. Essa libertação, portanto, não é para o outro, e sim para você mesmo. Né? Se nós formos perguntar, então, a cada um de nós devemos perguntar isso. Por que ainda não consigo perdoar? Né? Se o perdão é tão importante. E Jesus assevera que não devemos perdoar 7 vezes, né? Devemos perdoar 70 vezes 7 vezes. Por que isso? A nossa ausência de perdão, nós vamos vasculhar realmente as nossas intenções, o nosso coração, a gente vai perceber que ainda nós temos a tendência a odiar. Por quê? Perdoar é um ato de amor. E quando você não perdoa, você deixa esse sentimento de amor preso dentro de você e manietado, que ele não consegue crescer dentro de você. Então, muitas vezes a gente não consegue perdoar por conta ainda que nós temos tendência a odiar o outro que, de alguma forma, nos prejudicou no nosso orgulho, né? Por conta do nosso egoísmo. Né? Então, ainda nós temos a necessidade de perdoar. Por outro lado, é importante também considerar
que Jesus, a todo momento, fala a respeito da importância do nosso perdão, né? A importância de que nós devemos fazer o outro aquilo que nós gostaríamos que fizessem para com a gente. Então, desta forma, se nós necessitamos de perdão, nós também devemos perdoar os outros, né? Isso é uma relação que a gente chama de um princípio de reciprocidade, vamos assim dizer. Essa é de fundamental importância. Esse tema, como eu falei para vocês anteriormente, é um dos temas mais complexos, tá certo? A respeito do perdão. E por ser complexo, ele é de fundamental importância, né, para a libertação da criatura, principalmente dos ressentimentos, das mágoas, e invariavelmente você acaba somatizando esse processo, né? E aí vem as doenças, vem as dificuldades, como ele diz aqui na mensagem também, né? Que nós poderíamos livrar-nos dessas mágoas, nós poderíamos ter uma vida mais tranquila, não é isso? Podemos até ter uma vida mais longa, não é? Por conta exatamente da necessidade do perdão. Isso é de fundamental importância. Infelizmente, as pessoas confundem muito a história do perdão. Perdão, gente, não significa que você vai estimular confiança no outro. Não é isso. Tá? O perdão, quando você perdoa alguém, é como eu falo, como a gente estava falando sempre, né? O perdão é silencioso, ele é da alma, entendeu? Quando alguém faz um ato vil contra você e você perdoa, você abre mão de ficar vinculado a essa situação, a esse sentimento que é ruim para você. E muitas vezes a gente não perdoa porque nós temos a ideia, baseada no princípio da justiça, né, de que nós precisamos de justiça. E aí, o nosso ato de perdoar, nós temos a ideia de que isso vai livrar a pessoa que cometeu o desatino, né, das consequências do seu ato, de forma alguma. Nós podemos até ficar livres das leis dos homens. Isso acontece, às vezes acontece, né? Nós sabemos disso. Mas livre das leis de Deus é impossível, né? Haja visto que até um cabelo que cai das nossas cabeças é do conhecimento da divindade, né? Então, a principal dificuldade de nós perdoarmos as atitudes vis do nosso próximo, do nosso irmão, é aquela ideia de que ele vai ficar livre das consequências do seu ato, né? Isso não é verdade, né? A outra coisa importante é que, se você tem esse pensamento de não perdoar as faltas dos outros, obviamente, se nós tivermos alguns adversários, né, que por uma forma ou outra, ou nesta consciência, ou em consciências anteriores, nós prejudicamos, nós vamos ficar vinculados mentalmente, tá certo? Com o mesmo sentimento, que é o sentimento de vingança, muitas vezes, que está por trás. Esse sentimento de vingança, portanto, ele nos coloca na mesma situação de quem? Dos nossos cobradores também, né? Cobradores desta vida ou cobradores de vidas passadas. É uma questão simplesmente de simbiose, né? De sintonia, né? Esses pensamentos, portanto, entram em ressonância e, obviamente, que a gente, portanto, fica mais acometido dessas influenciações espirituais por conta disso. Nós somos sintonia pura, né? O que nós pensamos, nossos sentimentos, eles são jogados, né? Isso são ondas, são captadas para os nossos irmãos que estão no plano espiritual, e que, se porventura nós tivermos alguns credores no plano espiritual, eles cada vez mais vão se aproximar, né? E nós vamos abrir espaço para que eles possam nos cobrando, né? A todo momento. Outra coisa importante também é que nós não devemos esperar que o outro nos peça perdão para que nós o perdoamos. Porque muitas vezes as pessoas não têm nem consciência ou nem querem admitir que erraram, que cometeram um desatino ou uma ação criminosa, né, para conosco. Então, essas pessoas nem consciência muitas vezes têm do seu ato errado, do seu ato criminoso. Se nós formos esperar que o outro peça perdão, né, talvez a gente não perdoe nunca, porque talvez ele não perdoe, né? Isso mostra também que o perdão ele não está associado, muitas vezes, à reconciliação. Por quê? Nós temos a ideia de que perdoar é nos reconciliar com o outro.
Muitas vezes isso não vai acontecer porque o outro não tem nem a ideia de que nos prejudicou, entendeu? Então, o perdão, portanto, é um ato silencioso da alma de cada um. É a libertação do sentimento de mágoa, né? Do sentimento que pode gerar um sentimento de vingança para com o outro. E muitas vezes nós estamos magoados, cobrando a justiça e esquecemos também da misericórdia, né? A justiça divina, ela tem um fundo de misericórdia. E a misericórdia divina tem um fundo de justiça. Você perdoar, por exemplo, um filho de alguma situação que ele teve, não é também minimizar o seu erro de forma alguma. No âmbito familiar, nós sim devemos chamar os nossos filhos ou nossos tutelados e asseverá-los de que eles estão errados, entendeu? Não é chegar e dizer, não, tudo bem, meu filho, isso é assim mesmo, é da idade e tudo mais. Não, de forma alguma, né? Perdoar também não é negligenciar a justiça. Isso também é de fundamental importância, porque afinal de contas, no âmbito familiar, na condição de pais, né, de tutores, de forma geral, nós temos a obrigação, né, de alertar as pessoas, né, nossos tutelados, nossos filhos, a respeito dos seus comportamentos, tá certo? Diante do próximo. Isso é de fundamental importância. Então, queridos, a mensagem de Emmanuel nos traz exatamente essa necessidade do perdão. Apesar do outro, como Jesus diz, perdoar 7 vezes, não, 70 vezes 7 vezes. O perdão, portanto, ele é um ato de perseverança, de disciplina de nós mesmos, de disciplina dos nossos sentimentos, para que os nossos sentimentos não se transformem fundamentalmente em ressentimentos, aquele sentimento ruim, aquela mágoa, né, que continua repercutindo em nosso coração. Né? Perdoar, portanto, é nos liberar desses sentimentos. E também, por outro lado, se a sua atitude de perdão, não negligenciando a justiça de forma alguma, tá certo? Pode concitar no outro, não é isso? A possibilidade dele reformar as suas atitudes. Né? Muitas vezes o perdão é um ato de amor, na verdade, isso pode envolver a criatura que de uma forma ou outra, ela possa refletir a respeito dos seus atos. Né? E não tem como você ficar tão magoado por um ato de uma pessoa e você cometer o mesmo ato também, por vingança, por revanchismo. Aí você está se igualando, tá certo? A mesma situação. Por conta disso, Emmanuel nos traz essa mensagem maravilhosa para que nós possamos, em situação na família, na sociedade, no trabalho, em qualquer lugar que nós passarmos, nós possamos então, através da perseverança e da disciplina de nós mesmos, nós possamos perdoar as ofensas. E isso é de fundamental importância para a nossa economia de energia, da nossa atividade psíquica e com certeza com um coração mais livre, mais tranquilo a respeito, né, que você não guardou essa mágoa que é altamente prejudicial, né, para a nossa saúde, com certeza absoluta. E no momento em que, obviamente, nós somos criaturas falíveis também, que nós possamos dar um passo à frente, reconhecer o nosso erro e também suscitar o perdão daquelas pessoas que porventura nós prejudicamos. Se ele nos perdoar, tudo bem para ele, mas também há a necessidade do auto-perdão, de você se perdoar. Em se perdoando, ter a certeza e a vontade e a disciplina de não cometer o mesmo erro que você cometeu anteriormente. Né? O auto-perdão também é de grande importância para que você não crie aquela monoideia de que você também, né, não merece o perdão de Deus nosso Pai. Tá certo, queridos? Então vamos cada vez mais termos em nossas mentes, em nossos corações, a importância do perdão, para que nós possamos realmente caminhar de acordo com Jesus nos ensina em Marcos, né,
Ele não veio para os sãos, ele veio para os equivocados, né? Então nós, como criaturas equivocadas, devemos buscar Jesus como modelo e guia para a nossa vida. Bom, isto posto, nós vamos fazer uma prece de irradiação neste momento. Eu concito a todos a fechar os olhos, ficarem tranquilos, liberar dos seus pensamentos as coisas do dia a dia. E vamos orar neste momento por todos aqueles que estejam passando por essa situação de mágoa, de ressentimento, para que eles possam realmente ser concitados e perdoar as faltas dos nossos irmãos. Jesus, amado Mestre, que nós possamos cada vez mais, Senhor, ter a consciência plena da importância do perdão das ofensas, para que nós possamos nos libertar de sentimentos, de ressentimentos e mágoas, que nos prejudica em todos os sentidos, materialmente, através da somatização, e espiritualmente, impedindo que o sentimento de amor está associado à lei maior, para que nós possamos criar condições suficientemente necessárias para que esse amor possa crescer dentro de nós, que nós possamos envolver os corações que estejam conosco na caminhada. É importante, Senhor, a cada momento lembrarmos Francisco de Assis, em que ele nos concita a refletir a respeito de que nós devemos perdoar para sermos também perdoados. Que Jesus cada vez mais nos ampare e fique conosco agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Marcos, obrigada pela sua fala, pela prece, que essa mensagem realmente possa tocar a cada um de nós, né, dentro de todas as nossas particularidades, mas que a gente possa ser tocado e vivê-la intensamente, né? E com o coração cheio de gratidão pela companhia de cada um de vocês, nós encerramos mais um instante de prece. Esperamos vocês na próxima semana, às 19h30, aqui nesse canal da Associação Espírita Caminheiros do Bem. Até lá. Até lá.